Aleluia. Quero convidar aqui o irmão Guilherme. Nossa, aqui vai estar pregando a palavra do Senhor. Em nome de Jesus, tem toda a liberdade. Deus abençoe. Eu quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor Jesus, os irmãos que nos assistem e pelo Facebook, com o desejo das mais ricas bênçãos de Deus para a vida de cada um de vocês. Nessa noite eu quero compartilhar uma mensagem que se baseia na carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 5, a partir do versículo de número 25. Nós vamos ler do versículo 25 até o versículo de número 33. E nessa noite nós queremos falar sobre família, mais especificamente sobre o papel do homem no lar. Seria um pouco desonesto eu falar sobre as mulheres sem falar dos homens primeiro, né? Então nós vamos falar sobre a liderança masculina dentro do lar e que ela tem que ser exercida com amor, porque é isso que a palavra de Deus nos diz. Efésios capítulo 5, versículo 25 diz assim: Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também o marido deve amar a sua esposa como ama o próprio corpo. Quem ama a esposa ama a si mesmo, porque ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Ao contrário, o alimenta e cuida dele, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque o homem deixará o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. No entanto, também quanto a vocês, que cada um ame a própria esposa como a si mesmo, e que a esposa respeite o seu marido. Muito bem, queremos falar então sobre a liderança masculina amorosa. Nós lemos, irmãos, nos versículos anteriores que Deus está falando, através do apóstolo Paulo, do dever das mulheres no lar. E aqui os versículos que nós lemos falam dos deveres do marido no lar. A principal palavra, e é o versículo que nós conhecemos, é que a mulher deve ser submissa ao marido, e o dever do marido é amar a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja. Da mesma forma como a igreja se submete a Cristo, a esposa se submete ao marido, e da mesma forma como Cristo amou a igreja, o marido deve amar a sua esposa. Então, o modelo para o marido dentro do lar deve ser o próprio Cristo. E esse amor que Cristo teve pela igreja deve ser o modelo de amor que o marido deve ter pela mulher. E esse amor que Cristo teve pela igreja, de que maneira que ele se materializou? Através da sua morte na cruz. Então o amor de Cristo foi um amor sacrificial, foi um amor de entrega. E da mesma forma, os maridos devem se entregar pela esposa e pela família. A liderança do marido, irmãos, ela não deve ser uma liderança autoritária. Quando a Bíblia fala que o marido é o cabeça da igreja, está falando no sentido de autoridade. Só que quando você lê sobre autoridade na Bíblia, e quando a Bíblia fala de autoridade, ela não fala de autoridade no sentido de autoritarismo, mas ela fala de autoridade no sentido de liderança, e uma liderança que serve. Então, quando a Bíblia fala que o marido é o cabeça da esposa, que a esposa deve se submeter ao marido, e essa aí é uma grande oportunidade que o marido tem de servir a esposa e a sua família. E esse é o papel do marido no lar. A liderança do marido, ela deve se traduzir em serviço. Quando a Bíblia fala de liderança, sempre que ela menciona um líder, um bom líder, sempre foi na Bíblia um bom líder que serviu, que se entregou, que se esmerou em servir
aqueles que estavam sobre a sua responsabilidade. Então, a submissão da esposa é uma entrega da esposa ao marido. E o amor do marido é uma entrega dele pela sua esposa. São dois lados de uma mesma moeda. São duas faces de uma mesma página. Enquanto a esposa se entrega ao marido, o marido se entrega pela esposa. Nesses versículos que nós lemos, irmãos, o apóstolo Paulo ele utilizou 5 verbos para falar desse amor que o marido deve ter pela esposa. O primeiro verbo que o apóstolo Paulo usou foi o verbo amar. E é disso que estávamos falando. E esse amor do esposo pela esposa, ele tem algumas características aqui nessa passagem. Primeiro, ele deve ser um amor perseverante. Segundo, um amor santificador. Terceiro, um amor sacrificial. Ele também deve ser um amor romântico, protetor e provedor. Eu gostaria de destacar aqui, irmãos, nesse momento, essas duas últimas qualidades do amor, protetor e provedor. Se eu pudesse classificar o amor na Bíblia Sagrada, eu poderia classificá-lo apenas por essas duas qualidades. O amor, ele se demonstra pela proteção e pela provisão. Esse é o papel principal do marido. E hoje é muito fácil nós reconhecermos o amor do marido dessa forma. Ele protege, ele traz segurança e ele provê, ele é o provedor ou o principal provedor do lar. Mas eu também posso ver na Bíblia Sagrada o amor de Deus dessa maneira, não apenas o amor do marido, porque Deus é aquele que protege o seu povo e aquele que provê todas as coisas para o seu povo. Deus também é protetor e provedor. Cristo é protetor e provedor. O segundo verbo que Paulo utiliza para qualificar o amor do esposo pela esposa aqui é o verbo entregar. Ou seja, o marido se entrega, ele não é egoísta, pelo contrário, ele é alguém dedicado à esposa. O terceiro verbo é o verbo santificar, ou seja, o marido ele visa o bem da esposa, ele se separa pela esposa. O quarto verbo é o verbo purificar, ou seja, o marido busca a perfeição da esposa. E o quinto e último verbo é o verbo apresentar, no sentido de que o marido ele busca a felicidade plena e total da sua esposa. E aí surge uma pergunta: como o marido deve cuidar da esposa? E nessa passagem nós temos 3 respostas, ou uma resposta dividida em 3 partes. Primeiro, do versículo 25 ao 27, nós vemos que o marido deve cuidar da vida espiritual da esposa. Vale destacar aqui, irmãos, que o marido, ele é o responsável pela vida espiritual da família, não apenas da esposa. O marido também é o líder espiritual dos filhos. O marido é o responsável pela instrução bíblica e espiritual da esposa e dos filhos, ou seja, o marido é o pastor, o marido é o sacerdote do lar. Por isso que todo homem cristão, especialmente aquele que é casado, e também aquele que está se preparando para casar, deve ser um profundo conhecedor das Escrituras Sagradas. Deve ser um homem de oração. Deve ser um exemplo de caráter cristão. Por quê? Porque aquele que instrui, aquele que ensina, tem que ser exemplo naquilo que ensina. E eu quero destacar aqui esse ponto de que o marido tem que conhecer a Bíblia. Porque como é que ele vai ser o líder espiritual do lar se ele não conhece a Bíblia? Ele tem que conhecer a Bíblia. É óbvio, ele não precisa ser um teólogo, ele não precisa ser um mestre, ele não precisa ser um professor, mas ele tem que conhecer o básico, o mínimo suficiente para que ele possa instruir a sua família, sua esposa e filhos, na palavra de Deus. Bom, ele deve, nesse sentido de cuidar da vida espiritual da esposa, de buscar a santificação da sua esposa. Ele deve se santificar junto com ela.
E ele deve, irmãos, o marido deve ser a principal influência espiritual da esposa. Não é a mãe da sua esposa, não é a melhor amiga da sua esposa. O marido deve ser a principal influência espiritual. Quando a esposa procura um conselho de alguém espiritual, a primeira pessoa que ela deve procurar deve ser o marido. Claro, nós sabemos que há questões específicas da vida da mulher, mas eu estou falando de maneira geral. Quando a esposa precisa de um conselho espiritual, quando ela precisa de um refúgio espiritual, a primeira pessoa que ela deve procurar é o seu marido. E o marido deve ser digno de ser procurado dessa maneira. Muito bem. E de que forma isso se materializa no lar? Porque falar é fácil, fazer já é um pouco mais difícil. Orando com a esposa e orando pela esposa. Depois, ensinando a esposa. Outra coisa, o culto doméstico. Irmãos, e neste tempo de isolamento, não há nada melhor do que você se reunir com a sua família, aí na sua casa, e buscar a presença de Deus. Fazer um culto doméstico, reunir a sua esposa e os seus filhos, quem sabe em volta da mesa, na sala, e cultuar a Deus. Cada um fica responsável por uma parte do culto. Um dirige, um canta, um ora e outro prega. E assim você está levando a sua família junto da presença de Deus. Faça isso. Outra coisa, isso se manifesta, o cuidado espiritual do marido, no treinamento dos filhos. Tem muitos pais que acham que quem tem que ensinar a palavra de Deus para os filhos é a igreja, é a professora ou professor da escola bíblica dominical. Isso está errado. A educação bíblica e espiritual dos filhos é responsabilidade do pai, é responsabilidade do marido. A igreja complementa a formação bíblica e espiritual dos filhos, mas o principal responsável é você, pai. Você está preparado para isso? Ou, se você não está, você está buscando estar preparado? Pense nisso. Outra coisa, o cuidado espiritual da esposa se reflete na pureza dentro do lar. Você tem sido um cristão que zela pela pureza? Que tipo de entretenimento você, sua esposa e seus filhos têm tido dentro do lar? Quem sabe você tem colocado coisas lá na tela da sua televisão, na tela do seu computador, que não agradam a Deus, e você e a sua esposa estão se alimentando desse conteúdo. Será que isso agrada a Deus? Vou dar um exemplo bem prático. Você acha que assistir a um filme de terror junto com a sua esposa e seus filhos é algo que agrada a Deus? É apenas um exemplo. Há várias outras coisas que poderiam ser citadas, mas você, como o principal responsável pela espiritualidade do lar, tem que zelar pela pureza dentro do seu lar. E também isso se reflete nas decisões dentro do lar. O marido, ele deve ser o pioneiro, ele deve ser aquele que toma decisões. Nós observamos nos dias de hoje que há muitos maridos que têm deixado a liderança dentro do lar para as mulheres, não porque as mulheres querem, mas porque a liderança no lar tem que ser exercida por alguém. Você, marido, tem exercido a liderança dentro do seu lar, ou você não tem tomado a frente nas decisões e tem sido um marido omisso, fazendo com que a sua esposa tenha que tomar a liderança dentro da sua casa? Reflita sobre isso. Sua esposa precisa ser cuidada. Sua esposa precisa de cuidado e cuidado espiritual. Segundo tipo de cuidado que a sua esposa precisa ter é o cuidado da vida emocional. E aqui, irmãos, eu quero fazer uma espécie de trocadilho aqui com a palavra de Deus. 1 aos Coríntios, capítulo 13, é o capítulo do amor. Nós todos sabemos disso. Paulo fala e exalta o amor como a qualidade
suprema na vida do cristão, o dom supremo de Deus. E do versículo 4 ao versículo 7 de 1 Coríntios 13, Paulo fala de várias qualidades do amor. Só que nós vamos substituir a palavra amor por marido nesses versículos. E nós vamos fazer um teste, nós maridos, para ver se nós temos essas qualidades. Olha só, 1 Coríntios 13, a partir do versículo 4. O marido é paciente e bondoso. O marido não arde em ciúmes, não se envaidece, não é orgulhoso, não se conduz de forma inconveniente, não busca os seus interesses, não se irrita, não se ressente do mal. O marido não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O marido tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Será que temos agido assim como maridos? Se estamos agindo assim, podemos cuidar adequadamente da vida emocional das nossas esposas. E é isso que Paulo trata nos versículos 28 a 29, aqui de Efésios 5. Apenas uma reflexão para nós iniciarmos aqui, rapidinho. O marido que fere a si mesmo está ferindo a sua esposa. E o marido que fere a sua esposa está ferindo a si mesmo. Por quê? Porque Paulo aqui está usando a metáfora do corpo. Aqui, Jesus é o cabeça, a igreja é o corpo. E os dois, o marido e a esposa, são um corpo só. Então, como é que o marido cuida da vida emocional da esposa? Primeiro, ele não abusa dela, ele não é rude, ele dedica tempo, atenção e carinho, ele não usa palavras e gestos grosseiros para feri-la, e ele não é infiel a ela. Segundo, ele não deve descuidar dela com muito trabalho, muito entretenimento e muito tempo com os amigos, mas deve dedicar tempo à sua esposa. Há nos dias de hoje, irmãos, viúvas de maridos vivos. Há maridos que vivem como solteiros, porque o lar parece apenas um hotel, um albergue ou uma casa de passagem. Por quê? Porque estão dentro de casa, mas estão com a cabeça em outras coisas, e não na família, não na esposa. Terceiro, ele cuida espiritualmente zelando por ela, da mesma forma que ele sustenta o seu próprio corpo físico. E como é que ele sustenta o seu próprio corpo físico, o homem? Primeiro, pensando na sua alimentação, alimentando o seu corpo. Da mesma forma, o marido deve pensar nas coisas que ajudam a sua esposa. Segundo, cuida do corpo pensando naquilo que dá prazer e deleite ao seu corpo. E da mesma forma, o marido deve pensar naquilo que agrada a sua esposa. Ele deve ser criativo, pensando sempre em agradar a sua esposa. Como o marido pode cuidar do corpo? Terceiro, com exercício. E da mesma forma, o marido tem que exercitar o diálogo com a esposa, diálogo constante. Um casamento em que há diálogo é um casamento forte. É um casamento em que há amizade entre marido e mulher, e um casamento sólido. E também pode exercitar o casamento quebrando e saindo da rotina. Casamento que é rotineiro é um casamento que está ruindo. Tem que quebrar a rotina, irmãos, tem que fazer algo diferente. E quarto, deve zelar por ela, tendo carinho pela esposa. A palavra aqui que Paulo utiliza para cuidado, ela aparece 2 vezes apenas no Novo Testamento, e ela tem o sentido de carinho, de carícia. O marido deve ser atento e sensível às necessidades emocionais e também físicas da esposa. Necessidades físicas, irmão. O marido deve ser romântico, cavalheiro, gentil e cheio de ternura. E terceiro e último, o cuidado físico da esposa. E em cuidado físico, irmãos, nós estamos falando também de cuidado sexual. Pense uma coisa, a Bíblia diz que o homem deixa pai e mãe para se unir à sua mulher e se torna uma só carne com a sua esposa.
Ele deixou o relacionamento com o pai, de ser o mais importante, ele agora não é o mais importante. O relacionamento com a sua mãe não é o mais importante. O relacionamento com nenhuma outra pessoa deve ser mais importante para o marido. O relacionamento mais importante que o marido tem deve ser com a sua mulher. Esse deve ser o relacionamento mais importante. E é por isso que você deve amar a sua esposa mais do que qualquer outra pessoa. Você tem amado a sua esposa dessa maneira? Seu propósito deve ser agradar a sua esposa e atender às suas necessidades. Há homens que dentro de casa são coronéis e na igreja são cordeirinhos. Há homens que dentro de casa são generais e aqui na igreja eles são bem mansinhos. Mas tem que ser diferente, irmão. Você tem que ser a mesma pessoa que você é na igreja, aí dentro da sua casa, amando a sua esposa, amando os seus filhos e sendo um homem que demonstra este amor. Conclusão, para nós encerrarmos e orarmos. Se o dever da esposa é respeitar o marido, e é isso que a palavra de Deus nos diz aqui nos últimos versículos que lemos, o dever do marido é merecer o respeito da sua esposa. Vou repetir: se o dever da esposa é respeitar o marido, o dever da esposa, aliás, o dever do marido é merecer o respeito da esposa. Forte, não? O homem verdadeiro está disposto não somente a morrer pela família, assim como Cristo morreu pela igreja e se entregou por ela, mas o homem verdadeiro, um homem que ama a sua esposa, também está disposto a viver pela esposa e pelos filhos. Medite nessas coisas. Você tem que amar a sua esposa e se entregar por ela. Quero, nesse momento, orar a Deus pela sua vida, você que é marido, assim como eu, para que nós possamos nos aperfeiçoar e amar a cada dia as nossas esposas com mais perfeição, da maneira que elas merecem, porque foi ela que você escolheu para estar ao seu lado todos os dias da sua vida. E quero orar também por você, esposa, porque você também não é perfeita, para que Deus te dê graça, para você estar ao lado do seu marido e para que você também ame ao seu marido cada dia de maneira mais perfeita. Nós queremos orar aqui também pelos pedidos de oração. Cláudia pede oração aqui pelo pai José Luiz, oração também por Altair, que está com câncer. Marlene pede oração. Nicole Lorenzo, Lucas e família. E Marlene pede oração por ela e por sua família. Onde você está, se você puder nesse momento se reunir com a sua família, aí onde você está, abraçar a sua família e fechar os teus olhos, colocando a mão em seu coração. Nós queremos orar, abençoar estes irmãos que fizemos leituras dos seus nomes e também orar e abençoar a sua casa e a sua família neste momento. E depois vamos estar na pessoa da irmã Letícia, louvando o nome do Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós diante da Tua presença chegamos para colocar diante do Senhor todas as famílias que estão assistindo conosco nessa noite a esta mensagem, a esta live, a esta transmissão. Que a forte e poderosa mão do Senhor se estenda sobre cada família, trazendo transformação, cura, restauração, perdão, Senhor, restauração dentro dos casamentos, do diálogo entre marido e mulher, do relacionamento entre marido e mulher, dos pais com os filhos. O Senhor é o Deus que restaura, o Senhor é o Deus que faz as coisas surgirem do nada. Eu te peço,
Opera um milagre dentro dessa casa, opera um milagre nessa família, e opera um milagre aqui também, Senhor, na vida do José Luiz, na vida do Altair, na vida da Marlene, da Nicole, do Lorenzo, do Lucas e sua família, e da irmã Marlene e da sua família. Tu és o Deus de milagres, e eu peço, opera um milagre na vida de cada uma dessas pessoas, em nome de Jesus. Receba o milagre do Senhor. Amém. Queremos aqui então agradecer a todos os irmãos que estiveram ao vivo conosco através da transmissão desse culto, na live. Que Deus possa abençoar a todos. Chegou um pedido de oração agora no fim, Dani Pires, pediu oração. Vamos estar orando. Em nome de Jesus, vamos estar já encerrando a nossa transmissão na noite deste domingo. Vamos orar pela dona Amélia também e pelo filho. É da Venezuela? É da Venezuela? Vamos orar pela uma colega de trabalho da minha esposa, que é da Venezuela, está morando aqui no Brasil, meu filho. Em nome de Jesus. Senhor, te damos graças uma vez mais. Te agradecemos, ó Deus, por tudo que o Senhor fez em nosso meio. Te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra que foi pregada, Senhor. Te agradecemos, ó Deus, porque os corações, Senhor, estão receptivos para ouvir a tua palavra. Oramos, Pai, por essas vidas, pela Amélia, pela Dani Pires, Pai, por toda a sua família, em nome de Jesus. Abençoa os teus filhos, em nome de Jesus. Amém e amém. Obrigado a todos, em nome de Jesus.